o Espírito Santo quer que eu congregue. O Espírito Santo quer que eu congregue. Porque o Espírito Santo, ele sabe que quando uma pessoa se converte, ele leva essa pessoa para uma igreja, para um pastor, e ele vai estar orientando aquele pastor e aquela igreja a cuidar deste que está congregando, destes que estão congregando. É do Espírito Santo a vontade de que você congregue. Isso é bíblico, porque Jesus falou: eu vou, mas não vou deixar vocês sozinhos. Enviarei o Espírito Santo e ele habitará convosco na congregação e estará em vós, no seu interior. Ele vos ensinará todas as coisas, daquilo que recebeu de mim. Ele há de me glorificar. Ele vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho falado. Ele é o Paráclito, ele é o advogado, ele é aquele que está ao nosso lado. Então, tudo aquilo que nós vemos do Espírito Santo, nós vemos em Atos que ele levou as pessoas a congregar. Ele fortaleceu aqueles que estavam congregando. Aonde é que nasce os frutos do Espírito, senão em uma vida congregacional, aonde somos provados, experimentados, aonde somos levados a crescer em vida e expressar os frutos que recebemos desta nossa nova vida em Cristo. É da vontade do Espírito Santo que congreguemos. E quando o Espírito Santo nos leva a congregar, ele vai nos levar para uma igreja certa. Todas as pessoas que nasceram em Cristo, o Espírito Santo conduziu-as a uma igreja específica. A Bíblia diz que Cornélio, um centurião romano, ele era um homem com o coração muito quebrantado, e aí o Espírito Santo viu que ele precisava então aceitar Jesus. E falou com ele, através de um anjo, para ele ir mandar chamar Pedro. E olha o que a palavra diz. O Espírito Santo falou assim: Cornélio, mande ir na cidade de Jope buscar o apóstolo chamado Pedro. Ele está na casa do Simão Curtidor. E aí Cornélio então mandou os seus empregados, soldados talvez, irem lá procurar Pedro. Agora, por que o Espírito Santo não mandou? Nessa época nós já tinha em trabalho ali muitos homens maduros, já havia muitos outros apóstolos. Por que não mandou buscar entre aquelas dezenas de apóstolos? Por que mandou buscar logo a Pedro? Porque a palavra diz assim: porque Pedro, Cornélio, Pedro tem as palavras que você precisa ouvir. Ou seja, Pedro tinha a experiência, o ministério, a palavra, o comportamento, a vida, o pastoreio e a estrutura que Cornélio precisava. Se fosse uma outra pessoa, o Espírito Santo mandaria chamar talvez um outro apóstolo. Mas para Cornélio, o Espírito Santo viu que Pedro tinha as palavras que ele precisava. E quando Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio vai em direção a ele e vai ajoelhar com reverência. E aí Pedro fala assim: não se ajoelhe diante de mim. Eu sou um homem igual a você. Somos limitados. E aí pôs de pé. Pedro pregou, Pedro ensinou, Pedro falou de Jesus, Pedro falou da cruz, Pedro falou da igreja, Pedro falou
e toda a família dele se converteu. Houve um mover na casa de Cornélio. Se fosse um outro, não ia fazer isso, talvez iria cometer o erro, porque não tinha as palavras nem a experiência que Cornélio precisava. Por isso é que o Espírito Santo levou Cornélio para o homem que era um daqueles que estava fundando a igreja. Não levou para um aventureiro, levou para um que Jesus tinha falado para ele: apacenta meus cordeiros. Como o Espírito Santo quer que nós congreguemos. E quando congregarmos, o Espírito Santo vai sempre nos levar para a igreja que aquela família, aqueles pastores, aquele ministério tem tudo que você precisa. A comunidade em que Cornélio ficou tinha tudo o que ele precisava. Tudo. Porque a igreja é o centro de tudo. Não deixe de congregar.